vai continuar a aula sobre projeções cartográficas. O que a gente viu na aula anterior foram que as projeções cartográficas podem ser divididas em azimutais, cilíndricas ou cônicas. Pois bem, agora a gente viu também, na última aula, que uma projeção importante é a projeção de mercado. A gente vai ver uma outra projeção importante, algumas características dessa projeção e alguns exercícios sobre projeções cartográficas para a gente poder entender melhor a realidade do entendimento dos mapas. Pois bem, vamos lá? A projeção de mercado é uma projeção que a gente olhou na última aula, que é uma projeção que se atém muito fiel às formas, mas ele acaba distorcendo no volume. Então, muitas vezes, você pode ter uma realidade que foi aumentada, apesar da forma ser mantida. Já a projeção de Peters é uma projeção cilíndrica equivalente e não mantém as formas, direções e ângulos. Conserva a proporcionalidade, então ela é o inverso da projeção de mercado. Enquanto a projeção de mercado ela respeita a proporcionalidade, ela respeita a forma, ela não respeita a proporcionalidade. Peters respeita a proporcionalidade, mas a forma ela não vai se manter na sua perfeição. Então a gente tem a impressão de que o mapa está se desfazendo, ele vai apresentar umas formas meio estranhas. Na verdade, isso acontece porque eu vou respeitar, sim, o tamanho dessa projeção. Ela também é uma projeção cilíndrica, então ela também vai ter uma distorção maior próximo aos polos e menor próximo ao equador, mas ela busca mais respeitar o tamanho das proporções. Você vê que o exemplo que a gente deu na última aula, que foi o caso dos países nórdicos e da Europa, a Europa na projeção de mercado, ela fica quase do tamanho da América Latina, do Brasil. E quando você olha na projeção de Peters, você vê que essa diferença é bem gritante. No caso, a África, dá para ver que a África é bem maior do que a América Latina, o que a gente não tem clara ideia quando a gente está olhando a projeção de mercado. Então, são duas projeções que são muito usadas, são duas projeções cilíndricas muito usadas, que vão privilegiar um outro tipo de projeção é a projeção azimutal equidistante polar. O polo norte é o centro do mapa. E a partir do polo norte é que são lançadas as outras feições de continente. A gente vai observar que as distâncias estão em escala verdadeira, ou seja, elas estão realmente respeitando uma ordem de proporção em relação à distância com o polo, assim como os ângulos azimutais. Essa proporção, como a gente viu na última aula, ela é muito utilizada principalmente como símbolo da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que vai preferir colocar o Polo Norte como centro para criar um mapa um pouco menos tendencioso, né? Então, por isso que você vai criar esse mapa nesse sentido, tá? Então, esses são alguns tipos de projeção. Encerrando os tipos de projeção, a gente vai entrar em alguns exercícios sobre o tema. Agora a gente vai começar a ver as questões específicas sobre o tema. Uma informação importante, para essa questão poder entrar no slide, poder ser visível, ela está com uma letra muito reduzida, então possivelmente vocês não vão conseguir ler perfeitamente. Mas esse material está disponível em PDF, então pode ser impresso, vocês podem ter acesso ao material diretamente, já que aqui a letra pequena, possivelmente vocês não vão conseguir realizar a leitura ao mesmo tempo. Então, vamos lá. As projeções não são só soluções matemáticas, mas também produtos culturais. A projeção de mercado refletia o seu tempo, marcado pela visão de mundo de uma Europa que se expandia a sua civilização por todo o planeta. Na moldura daquela visão de mundo, a redução da área da África e da América do Sul não provocava maior alarde. Voltando àquela questão sobre os mapas, também representam mais do que simples cálculos matemáticos ou acúmulo de técnicas, e sim uma ideia de quem construiu uma visão de mundo. Bom, sobre a projeção de mercado, afirma-se que trata-se de uma projeção cilíndrica caracterizada por ser equivalente, que mantém a proporção nas áreas dos continentes e, em contrapartida, sacrifica as formas. B. Trata-se de uma proporção cilíndrica caracterizada por ser do tipo semelhante, que mantém a área dos continentes e altera a proporção das áreas representadas.
C. Trata-se de uma projeção cilíndrica caracterizada por ser do tipo anafilática, que não mantém nem a forma nem a área dos continentes e oceanos, mas que minimiza as alterações. D. Trata-se de uma projeção cônica, caracterizada por ser do tipo equivalente, que mantém a proporção das áreas dos continentes e, em contrapartida, sacrifica suas formas. E E. Trata-se de uma projeção cônica, caracterizada por ser do tipo semelhante, que mantém a forma das áreas dos continentes e altera a proporção das áreas representadas. A gente observa que o gabarito dessa questão é B. Primeiro, porque como foi dito anteriormente, uma projeção cilíndrica como a de Mercator, na verdade a projeção de Mercator, ela mantém a forma dos continentes e ela altera a proporção, diferente da projeção de Peters. Nas outras questões, nenhuma delas você respeitava isso. Por exemplo, na alternativa A, ele fala em sacrificar suas formas. Isso não é verdade. A projeção de Mercator, ela mantém as formas e sacrifica as proporções. Por isso que a gente pode observar anomalias como o continente da África e o continente da América reduzidos. Eles vão apresentar a forma mais próxima da realidade possível, mas a redução é feita. E a redução é feita primeiro por questões de distorção, da necessidade da distorção pela própria transformação do mapa, mas também são feitas reduções e mudanças porque naquele momento de realizar a projeção de Mercator, a lógica de civilização era da Europa como sendo o principal continente e o local da onde se tiravam todas as importantes informações de cultura, era o centro financeiro do mundo, então não teria problema nenhum de você fazer um tipo de alteração como essa. Mudando para a próxima questão, sobre projeções cartográficas, é correto afirmar que A. São meios de representar o espaço terrestre, havendo uma possibilidade ainda não encontrada de não realizar distorções em áreas, da forma ou áreas da superfície. B. São formas de representar a Terra em que uma superfície de iguais características externas, formas, tamanho e áreas. São formas de representar a Terra em uma superfície de iguais características externas, forma, tamanho e área. C. São formas de representar a Terra que é esférica, em um plano, por conta disso sempre haverá distorções. D. Dividem-se apenas em projeções planas e projeções polares. Graças às distorções, não podem ser utilizadas para representar a superfície dos continentes, apenas dos oceanos. Considerando que a gente já sabe sobre o tema, a alternativa correta é C. Claro que as projeções podem ser utilizadas para representar continentes, elas são utilizadas e sim, apesar das projeções, elas têm a sua importância, mas sempre, não importa o tipo de projeção que se use, eu vou encontrar algum tipo de distorção na minha formulação. E o último exercício é uma tirinha do Calvin e ele vai pedir para você fazer uma interpretação. Na tirinha diz assim: bom, acho que a nossa mala está pronta, Gibbs, pistola de dardos, capacete espacial e trenó. Vamos partir para o com. A gente tem um mapa? Ah, é mesmo? Que bom que você lembrou, vou pegar. A gente tem algum mapa rodoviário para o com, mãe? Acho que não. Ok. Ele está aqui olhando para o globo. Aqui está o com. Agora vamos procurar os Estados Unidos. Aqui está. Olha como é perto. Será que a viagem será curta? Bom, aqui é uma tirinha e eles estão preparando uma viagem. Na hora de preparar a viagem, ao invés de olhar um mapa rodoviário com uma escala específica, eles vão utilizar o globo. Bom, lendo a questão. Na tirinha de Calvin e o tigre Haroldo usam um globo terrestre para orientar sua viagem da Califórnia, nos Estados Unidos, para o território de Yukon, no extremo norte do Canadá. Considerando as áreas de origem e destino da viagem pretendida, nota-se que o tigre comete um erro de interpretação no último quadrinho. Esse erro mostra que Haroldo não sabe que o globo terrestre é elaborado com base no seguinte elemento de linguagem cartográfica: A. Escala pequena. B. Projeção azimutal. C. Técnica de anamorfose. D. Convenção equidistante. E E. Projeção cônica. Bom, o erro que o tigre
que o tigre comete é o erro em função da escala. A gente vai estudar com mais cuidado a escala, mas basicamente o que ele não consegue perceber é que existem diferentes tipos de mapas para usos diferentes. Quando você faz uma escala reduzida, ou seja, quando você reduz a realidade de uma forma muito extensa, pode parecer e criar a ilusão de que dois territórios estejam próximos, quando na verdade eu tenho uma grande distância entre eles. Então isso é uma forma que você tem de aprender a utilizar o mapa correto para o uso correto. No caso aqui, o erro ele é provocado porque você não usa um globo terrestre que tem uma escala pequena, ou seja, que ele é muito dividido. A realidade que é representada nessa escala, ela foi muito reduzida e por isso eu vou apresentar uma diferença na capacidade de interpretar a realidade. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Bom, essas são algumas questões que são importantes para a gente entender um pouco mais sobre a realidade dos mapas, a realidade da cartografia, e com isso a gente encerra esse eixo temático do nosso curso, tá?